Eu acreditava que vender IA era muito fácil. E eu vou te falar, é fácil pra quem já sentiu a dor. Qual que é o projeto que você fez na sua vida que gerou o maior ROI? O ROI de um lançamento, o ROI de um curso, ele é irrelevante. Não, ele é relevante no micro, mas ele é relevante no macro. Por exemplo, minha empresa faturou 163 milhões de reais no ano passado. E a margem líquida do meu negócio no ano passado foi 41%. Eu tô olhando exatamente esse número. Se pudesse explicar o lançamento da maneira mais simples, mais pura, que fosse mais replicável, como é que você explicaria? Então, o lançamento é um gatilho mental orquestrado, sequenciado, com o fim de gerar um pico de vendas. Recentemente eu estava lá no Fire Festival e aí eu vi você falando sobre ter feito a maior Black da Hotmart naquele ano. Primeiro, por que você acha que sua Black Friday foi tão boa? Por que você acha que você conseguiu bater esse recorde, que era um número que você mesmo não tinha feito, né? E, cara, o que você tá pensando de estratégia do que você pode revelar pra ser ainda maior do que a que você fez? Ele teve essa ideia e ele concretizou, ele me chamou. Em 5 segundos, quando eu vi a ideia, eu falei, cara, essa ideia vai ser animal. Todos os meus cursos, todos os cursos do Ladeira, pro resto da vida. Então, talvez o meu próximo lançamento seja o maior lançamento da minha vida e eu não consiga bater ele e eu tenho que viver com isso. Aqui é o @FernandoMiranda777. Minha expectativa desse episódio é aprender com o 01 do marketing digital brasileiro. Aqui é @João Pedro e a minha expectativa para esse episódio é aprender um pouco mais sobre como funciona a cabeça do cara mais consistente do marketing digital no Brasil, talvez no mundo. A minha expectativa com esse episódio é aprender com a galera que tá expandindo demais e vai ser listado na bolsa Nasdaq. De Nasdaq em breve. E olha só, esse episódio a gente falou de Black Friday, a gente falou de faturamento, a gente falou de técnicas de lançamento, a gente explorou um pouco mais sobre o modelo de negócio do Érico Rocha, como que ele pensa negócios. Então é um episódio bem profundo, fica até o final. E lembrando, deixar o gostinho e se inscrever no canal é como vocês pagam o nosso tempo aqui, vocês vão pagar a hora do Érico Rocha fazendo isso. Mas mais importante do que isso, tendo 150 comentários, a gente libera aquele resuminho, você volta aqui daqui uma semana e pega o seu resumo. Vamos bater recorde nesse episódio? Vamos bater recorde. Então tá bom. Agora que temos o grupo do Roy Hunters no WhatsApp, entra no grupo que também é enviado por lá. Por que a gente criou o grupo? Porque vocês ficavam reclamando, ninguém mandou o resumo, a gente mandava, você que não voltava no episódio. Então a gente vai criar lá o grupo e a gente manda lá no grupo. Fechado? Bora! Bora. Roy Hunters! Estamos começando mais um Roy Hunters. Meu Deus, esse é um episódio lendário na história do Roy Hunters, né, cara? Você tá ovulando há semanas, meu Deus. Eu acho que na verdade é o seguinte, a gente tá pegando todos os chefões do marketing brasileiro e a gente tá indo igual ao Mortal Kombat, entendeu? Sim. E agora a gente chegou no último boss do marketing digital brasileiro, que é o Érico, né, cara? Prazer estar aqui com vocês, o estúdio de podcast mais legal que eu já vi, minhas cadeirinhas, de game. Diferentão, né? Porra, muito bom. E, cara, é um prazer inenarrável ter você aqui hoje, porque eu comecei no marketing digital muito pela fórmula, né? Então, pra mim, é bem legal fazer esse spin todo completo, ver você numa tela e agora ver você no nosso podcast aqui. Então, acho que é bem simbólico do momento que a gente tá. E aí, tem uma pergunta que é clássica, que eu quero muito ouvir de você. Não pode ser uma resposta óbvia, tem que ser uma resposta diferentona. Opa! Que é o seguinte, nós estamos no Roy Hunters, qual que é o projeto que você fez na sua vida que gerou o maior ROI? Cara, ó... E é uma pergunta boa... Ela pode ser filosófica ou não, né? Não é filosófica, não. Cara, eu já gerei ROIs infinitos. Então, quando a gente fala de ROI, a gente está falando de ROI ou de ROAS, né? Quanto eu investi em anúncio versus quanto eu investi... Então, assim, o que acontece? A gente tem uma base de clientes e onde a gente vende curso. Fórmula de lançamento é o nosso carro-chefe. Então, você tem um custo de aquisição grande para aquele curso. Marketing, conteúdo, equipe, suporte. Mas uma vez que você tem aquele cliente, os maiores ROIs que vão acontecer vão vir para quando você vender para o seu mesmo cliente. Então, quando eu chamo eles para um evento, quando eu chamo eles, sei lá, para uma campanha onde eu vou vender um produto de alto ticket, um HT, um high ticket, o ROI é absurdo. Então, eu tenho vários high tickets. Eu tenho um high ticket de 50 mil reais por ano, mentorias, né? Uhum. Eu tenho masterminds de quem são de 6 dígitos, quem é 1+, quem é 2+, quem é 5+, quem é 10+. Imagina quanto evento eu não faço só de entrega desses masterminds, né? Hoje em dia, meu maior gasto energético é com a entrega dessas paradas. Então, quando eu vendo para esses caras, acabou. Então, se eu pego, por exemplo, um aluno da fórmula de lançamento, que hoje fatura mais de 10+, e aí eu faço uma campanha, cara, fatura mais de 10 milhões, vem para o Plat 10+, que é um mastermind, né? Que é um grupo, já não chega nem a ser mentoria, é mais um grupo de troca de inteligência,
erros e acertos. E aí, esse Mastermind vai custar pelo menos 200 mil por ano. Qual que é o ROI disso? É Sendo que o cara já tá pago porque ele já tava no Fórmula. É infinito. Só que ser marqueteiro, né? Porque lá atrás eu tive um custo. Eu só tô escolhendo, para a resposta ficar bonita aqui para você, falar que esse ROI foi infinito. O ROI em si, para mim, o ROI de um lançamento, o ROI de um curso, ele é irrelevante. Não, ele é relevante no micro, mas ele é relevante no macro. Por exemplo, minha empresa faturou 163 milhões de reais no ano passado. Né? E eu sei que isso para vocês não é nada, né? Mas para mim é bastante coisa. E eu tive uma margem líquida. Lembra muito o meu começo, esse aí. Ó, o membro do conselho. O JP é membro do conselho da VK, só isso que ele quer. Cadê a margem líquida? E a margem líquida do meu negócio no ano passado foi 41%. Então, Caraca. O que eu tô olhando? Eu tô olhando exatamente esse número. Se num primeiro momento eu tive que perder dinheiro, isso é o ROI negativo, coisa do capeta, para depois chegar nesse número, que foi um número bom, foi uma margem líquida maior do que o normal. Muito pela Black, que foi um ROI absurdo, a gente vai falar de Black também, eu imagino que você me deu um spoiler aqui, mas assim, o ROI, como um CEO de uma empresa, eu sou o CEO, não tenho conselho, né? Eu sou o CEO dono, né? Eu reporto só para os outros sócios e tal. Então, eu estou atrás, no meu ano, de saber qual a margem líquida, qual o faturamento e a margem líquida que vai gerar. E aí, nesse caminho, de repente, se eu quiser me portar como um bom marqueteiro, eu falo, cara, essa campanha aqui teve um ROI absurdo. Eu investi 50 e voltou sei quantos milhões. 50 mil e voltou sei quantos milhões. Mas, cara, será que foi? Será que se eu não tivesse o ecossistema anterior, eu ia ter tido isso? Não ia ter. Será que eu não tinha que botar? Por isso que eu perguntei, é o ROI ou ROAS? Né? O ROAS é em anúncio, quando você vende para o seu próprio cliente, ou você tem uma equipe de vendas, que vai ter o ROI o quê? Você vai ter o cálculo da sua equipe de vendas, talvez um marketzinho ali para gerar uma levantada de mão para o seu cliente, que você já tem um contato, já confia em você, já teve resultado com você. Então, essa é a resposta longa sobre a coisa. Mas é legal porque quando eu fui estruturar a Stage... Mas você pode colocar na thumb. Érico tem um ROI infinito. Exato. Eu fiz 173 milhões com essa estratégia. 60. Eu não gosto de aumentar. Faz diferente. Mas o que eu tô falando é assim, quando eu fui estruturar a Stage, que a gente comprou do Thiago Nigro, né? Sim. Foi muito nisso. Eu falei, cara, o produto de inicial... E aí foi uma coisa que você falou, que era assim, ó... Não lembro, vou parafrasear, mas era mais ou menos assim. O milionário é o cara que aceita empatar na primeira venda, o bilionário é o cara que aceita tomar prejuízo na primeira venda. Eu escutei essa resposta também, faz muito sentido. E aí eu falei, cara, isso aqui é só para pagar o CAC, é só para pagar o custo de aquisição dos clientes. É que a galera do marketing digital é muito mal acostumada, né? Porque a gente viveu no mercado, a gente foi criado no mercado que o lead era 60 centavos, em todos os outros mercados, é quase impossível você se pagar na primeira venda. Então, porque um SaaS, por exemplo, ele vai se pagar depois de anos, né? Dependendo. Eu tenho uma segunda dúvida, que é a seguinte, que é uma decisão, aí eu já estou fazendo quase uma mentoria aqui, mas é uma decisão que a gente discute muito aqui no Roy Antes, é uma das principais brigas que eu tenho com o Denner. Vou desempatar. Vai desempatar agora. Que você tomou uma decisão de investir mais na marca Érico Rocha do que na marca Ignição Digital. Eu conheço a marca de Ignição Digital porque eu estou dentro desse mercado. Mas você é mais conhecido como Érico Rocha do Fórmula do que o Érico Rocha, CEO da Ignição Digital. E aí, tem uma coisa que está acontecendo no mercado hoje, inclusive o próprio Adam Mosseri do Instagram e o Mark Zuckerberg do Facebook falaram que eles vão investir cada vez mais em marcas pessoais porque eles entendem que culturalmente elas são mais relevantes para os clientes. Os clientes preferem se conectar com o Neymar do que com o Santos, com o Cristiano Ronaldo do que com Al Hilal e assim por diante. Por que você tomou essa decisão? Você acha que ela foi acertada? E se você fosse começar de novo hoje, você está começando uma nova empresa, você está dando uma dica para um empreendedor aqui que está construindo isso. Você acha que ele deveria focar na marca pessoal ou mais na marca corporativa? É engraçado, né? A minha decisão foi focar na minha marca, porque isso é verdade. A pessoa atrai mais, a pessoa vende mais. Isso no curto prazo é bom demais. É mais fluxo de caixa, é mais tudo. Eu acredito que é difícil competir com uma pessoa à frente, com a marca da pessoa. Porém, eu investiria numa empresa como a minha? Não. É arriscado. Mas você investiu no Ladeira.
Eu investi no Ladeira, isso é verdade. Mas eu investi no Ladeira, mas o Ladeira... Por quem não ia investir no Ladeira, né? Sim, óbvio, é Ele maravilhoso. é um pequeno gênio tatuado com um lagarto nas costas, né? Cabelo de surfista. Um dublê de surfista, mas ele é um dos gênios da criatividade do marketing digital, de verdade. De verdade, de copywriter para copywriter, de empreendedor para empreendedor, ele é foda. E não só no Ladeira, investi no Gui Cardoso também. Só que quando eu investi no Ladeira e investi no Gui, eu sabia que dali não tem exit. Então eu investi num processo de fluxo de caixa. Faz sentido. Então, de repente, você vai investir para fluxo de caixa, aí faz sentido. Investir em duas. Mas eu investiria numa empresa que depende de uma pessoa só? Na verdade, é muito arriscado. Por exemplo, eu invisto. E, gente, ó, não façam o que eu faço, tá? Pelo amor de Deus, eu sou especialista em lançamento, tá? Mas eu invisto em Tesla. Você investe em Tesla? Muito. Eu sou um aficionado por Tesla. Se eu te contar, você ia cair para trás. Tá bom. Não, eu não falo quanto dinheiro, não, porque isso não faz sentido. Quantos % da minha pessoa física está em Tesla? Se eu te contasse, tipo, você... tem aqueles aficionados de Bitcoin, você é aficionado de Tesla. Eu sou aficionado de Tesla. O Bruno Perini é Bitcoin, né? Tem uma galera tem que... 300% dessa pessoa física em Bitcoin. Tem Bitcoin também. Mas, enfim, também, de novo, não faço o que eu faço. Mas, assim, cara, se o Elon bate as botas, se acontece Perdeu metade do patrimônio que tá lá. Hã? Você perdeu metade do patrimônio que tá lá. Ele é muito forte. Porque ele é o CEO, ele é o drive de inovação, mas ele também é o marketing. Ele é o marketing, bem ou mal, goste ou não goste, Sim, ele é o marketing. Então, existe um risco... Ele fez o texano andar de carro elétrico, né? Exatamente. Então, assim, num primeiro momento, eu acredito que para o empreendedor, depende de quem está assistindo aqui, cash is king. E aí, cara, quando você tem cash... Então, qual foi a minha estratégia? Eu falo mais pessoa física como um investidor, tá? Não estou olhando de crescimento do negócio. Cara, dinheiro não compra felicidade, mas compra outras empresas. Dinheiro ajuda a outras aquisições. Então, eu tenho muitos investimentos que vieram do fluxo de caixa que vieram do fluxo de caixa que eu adquiri, né, com a minha empresa, mas eu não acho que a minha empresa tem um exit fácil, apesar de ter sido oferecido dinheiro por ela. Só que aí a oferta do dinheiro era muita oferta do dinheiro com o Érico algemado embaixo da mesa. Entendeu? Mas sempre assim. Vai ser assim, né? Entendeu? Mesmo que você não seja uma figura pública, o cara ainda vai querer te travar, Pelo menos por uns 4 anos é o... Cara, e aí uma vez que você está com sua vida resolvida com cash, aí você pode programar uma migração ou não. E é interessante que eu invisto muito na marca do Érico, né? Mas esse ano, eventos de venda, tá? No ano que vem, eu vou ter cerca de 24 eventos de venda. Pergunta pra mim, ó, vou te dar uma dica aí. Pergunta quantos eu vou fazer, quantos eu vou estar presente. De venda. Quanto você vai estar presente? 1. Uai. E os outros eventos são literalmente eventos físicos, você tá falando? São eventos físicos, tá? Quem vai vender? A minha equipe. É engraçado Outra pessoa vai dar o pitch. Você não tem noção, cara. E como eu tive essa ideia muito tempo atrás. Estava num evento de venda, de uma mentoria minha. Meu processo de venda é a pessoa compra o curso, eventualmente algumas pessoas vão se interessar para a mentoria, que é um feedback 1 a 1. Né? Um acompanhamento próximo. E essa mentoria, que chama Insider, eu vendo no evento. Uhum. E aí, eu tô lá no evento, tinha vendido pra caramba. E no último dia do evento, aconteceu de fazer um evento que era um Dia das Mães. E aí, cara, Dia das Mães, meu segurança foi ver a mãe dele. E aí trocou o segurança. E esse evento a gente precisa de um segurança, né? E aí vem um outro cara que não sabia porra nenhuma de nada. Sabe esses eventos que você anda pra tudo quanto é lado, você é perdido pra caralho. E, cara, e o cara era mais jovem, mas um gigante, cara. Sabe o Bitelo? Já ouviu falar do influenciador? 2 Bitelo. 2 Bitelo e meio. E ele tinha um sotaque bem... parecia que era da comunidade. Bem carregado. Carioca. Sabe quando o carioca chega pra você e já começa falando assim, aí! E aí eu tinha vendido Insider pra caramba. E aí eu saí pra fazer uma palestra, eu tava fazendo um evento no Corre lá, e ele falou assim, e ele tinha um senso de humor interessante, jovem com senso de humor, ele falou assim, aí! Porra, tu é muito sortudo. Eu falei, cara, quantas vezes você já não ouviu isso, né? Você é muito sortudo. Eu tá pronto pra falar que eu trabalhei pra caramba, sortudo caramba, saí do emprego lá no banco de investimento, que ganhava não sei quantos mil, arrisquei pra caramba, sortudo. É agora que eu tô rico, né? Eu falei, por que eu sou sortudo? Aí ele falou assim, é porque tu tá rico e ainda tá vivo. Meu segurança falando isso. Caraca. Eu falei assim, elabora.
Eu comecei a ficar meio que preocupado, né? Tá vivo ainda. Ele vira pra mim, juro por Deus, e fala assim, porque o Dale Carnegie, que escreveu Como Influenciar Amigos, e como é que é, como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele ficou rico, mas depois que morreu. Cara, 2 coisas pararam na minha cabeça. Como é que o segurança conhece Dale Carnegie? E a história do Dale Carnegie. E como é que ele sabe que o cara ficou rico depois de morreu? Eu falo, tu conhece Dale Carnegie? Como é que você sabe dessa história? Tu pensa que é só tu que fica aí fazendo evento? O cara morreu, os alunos dele tá tudo aí fazendo evento. E tão rico. E agora o cara ficou rico, mas não pode aproveitar. Caraca, e aí, cara, velho. eu tô andando pro meu camarim, que parece suntuoso, lindo, maravilhoso, mas camarim de evento é um sofá largado no meio de 25 cabos ali, é tipo aquele cara ali atrás, ó, do Roy Hunters, 25. E aí ele chega pra mim, eu no camarim, eu falo assim, cara, é verdade, por que eu entrego meus eventos? E eu liguei pra minha COO, né, que é a Priscila Pimenta, que toca a operação, eu falo assim, eu quero um evento, eu não vou estar lá, vende o evento, e quem vai tocar é a equipe. Daqui a 2 semanas, escolhe uma cidade pela base. Eu quero que você venda 300 lugares. Eu não queria um evento grande. Para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco, mas 300 para mim é... Eu queria um evento para testar. E os caras foram lá e fizeram 22% de conversão. Pra você ter uma ideia, esse evento que eu estava no Rio foi 11%. E aí você fala, porra, então o Érico é o problema do seu negócio. Não, tá? Nem tudo é simples no marketing. Porque não sei se os seus clientes querem isso, né? A resposta única que resolve todos os problemas. Virada de chave. Não, cara, você estava numa outra praça. 2, a gente testou um monte de outra coisa. 3, era um evento pequeno. Então faz um evento para 1.500 pessoas ou 8.000 pessoas, como alguns que eu fiz. A conversão, devido a não ser tão intimista, né, um contato maior com a sua resolução de dúvidas, com o seu comercial. Então, a gente descobriu muitas coisas. Mas uma das coisas era óbvia. Não era que sem o Érico era melhor ou pior. Eu tinha que botar numa situação bem parecida para testar isso. Eu ainda acho que descobrir uma coisa. O Érico não é necessário para ter um ROI Hunters. Para ter um ROI grande. E aí, nesse momento, hoje é que dia? Quarta? No momento que a gente está gravando. Amanhã, adivinha onde eu vou estar? Onde eu não vou estar? Num evento que vai rolar. Eu não vou estar em Florianópolis. Eu também não vou estar lá. Não vou estar. E vai ter uma galera lá e vai ter a gente promovendo nossos produtos. E vai Trocamos toda a estratégia ano que vem, a cada 2 meses. E o mais louco disso tudo é que, pô, eu sou uma espécie de limitante da minha empresa. Porque tudo tem um ônus e um bônus, né? Porra, eu atraio muita gente, mas sou eu que tenho que gravar o criativo. Talvez não com a IA daqui a pouco. Já estamos testando isso, até bom, mas ainda sou eu. Eu, às vezes, tinha que estar no evento. E, pô, quem quer ter vida também, né? Então, vamos tentar achar um balanço. Esses eventos que você faz, eles são para quem já é aluno do Fórmula ou não? Me conta um pouco mais desse funil de eventos, porque, pô, 24 é bastante evento. Isso é para o ano que vem, né? São 2 por semana, 2 cidades, bem granularizado. Então, meu funil é mais ou menos assim. Eu produzo conteúdo gratuito, chamo para um lançamento, que é um evento de um curso gratuito, introdutório. No final do evento, eu vendo a fórmula de lançamento. Tá? E aí, o que é a fórmula de lançamento? Um treinamento para você fazer lançamentos. Ou 6 em 7, dependendo de como é que eu... Se eu já posso falar 6 em 7 com você, porque eu sei que você tinha um conceito prévio, um pré-conceito com a palavra 6 em 7, enfim, mas depois a gente faz uma terapia aqui. Agora que você tá na V4, irmão, como conselheiro, então. Mas enfim, e aí o cara compra o curso. Eventualmente, o caminho normal é isso. Aí ele compra um curso, e o curso são uma série de vídeos. Eventualmente, eu vou chamar ele para um evento de implementação. Porque muita gente compra, não sei, vocês não estão mexendo com educação, vocês estão mexendo com microserviço, mas no processo de educação, é um parto. Às vezes a pessoa compra o curso e não vai. Às vezes ela compra, não assiste direito. Ou então, nem assiste, né? E aí, uma ideia do próprio Ladeira aí, ó, o gênio Ladeira. Ele falou assim, cara, por que você não faz os 3 dias que você implementa junto com a pessoa? Porque o nosso maior desafio, acredite ou não, era o cara pagar... Não era o cara pagar caro pelo curso. Pagar caro e nem abrir, né? É pagar caro e nem abrir, porque a vida acontece. Então, a Hotmart tem um dado que 50% das pessoas nem abrem o curso, né? Nossa, imagina quantas pessoas compram o livro do Denner e não leram. Né? Em livro é mais comum ainda, né? Que o cara vai lá, põe na estante e tá feito. Exatamente. Mas eu tenho um argumento de por que isso é bom, mas beleza. Branding. Não, eu ia falar porque você não compra um livro pra ler o livro, você compra um livro pra montar uma boa livraria. Então você vai, uma boa biblioteca, na verdade. E pra que você vai montar uma boa biblioteca? Pra eventualmente você poder ler e consultar, mas quando você precisar de consultar, ele vai estar ali. Entendi. Tá? Muitas vezes eu compro um livro que eu sei que eu não vou ler agora,
mas quando eu quiser consultar, ele vai estar disponível. Justo. Porque livro é uma base de conhecimento muito barata. Mas não quero devagar. Mas Quer aí, terminar? mas aí o cara, a gente convida ele para um evento de implementação e nesse evento de implementação a gente coloca uma outra oportunidade. Mas esse evento de implementação, ele é físico. Ele é físico. Já fizemos online também, muito. Hoje em dia a gente está mais no físico. Cara, na pandemia o online funcionava melhor que o físico. Tá driftando, tá indo pro físico. Tem um desejo. Cara, muito alto, imagina, né? eu tenho que ficar de 9 às 9 na frente do Zoom implementando. Como é um evento de implementação, ele é mais fácil que seja no físico. Não que no momento é o que está funcionando. Chega no físico, a gente oferece. Cara, agora você implementou, você construiu seu lançamento, no meu caso, né? Cara, você quer ter um feedback 1 a 1 de alguém acompanhando, dizendo que está certo, que está errado, após a implementação? Daí a gente vende uma mentoria que chama Insider. Agora, isso é o caminho ideal, mas o mundo do marketing não é ideal. Então, se você fala, Não é tão linear, proíbo... Eu vou proibir que um cara que não comprou a fórmula vá no evento de implementação do lançamento de semente? Não proíbo. Mas assim, o evento, a chamada da fórmula é aprenda a fazer R$100 mil em 7 dias. Então o cara vai pela ambição, pela curiosidade e eu abro a boca do funil. O evento não é aprenda a fazer R$100 mil em 7 dias. Implemente o lançamento de semente. Então o cara, para entender, primeiro que ele tem que saber o que é lançamento de semente. Segundo que ele tem que já querer implementar. Então, quem vai lá é um cara muito consciente, porque eu não forço o meu marketing para abrir a boca do funil. Isso a fórmula já faz. Então, você vai ver muito não alunos lá. Porém, não alunos, mas é aquele cara que talvez tecnicamente não é aluno, mas a esposa dele é aluna. Já ouviu falar, viu podcast, não sei o quê. Consome para o caramba. Primeiro, ele quer passar 3 dias implementando uma coisa que chama lançamento de semente. Quantas pessoas sabem que é isso? Quantas pessoas querem passar? E tem um efeito um pouco que é mais difícil. A única coisa que é mais difícil eu não estando lá é o efeito celebridade. Algumas pessoas vão lá porque é um evento do Érico. Iam, né? Mas aí que vem a grande sacada. Então, para eu botar... Vamos lá, no final do ano, eu faço um evento que chama Mundo Paralelo. Que é um evento, em teoria, só para alunos e tal. Ele não é um evento de implementação. É tipo uma conferência de lançamentos. Chamo os meus alunos e tal... E aí eu boto, sei lá, 8 mil pessoas sentadas. Segunda CUT, 20 mil pessoas. Segunda Polícia Militar, 8 mil pessoas. Então, 8 mil pessoas sentadas e varia. Ano passado foi entre 6 e 7, entre 6 mil e 7 mil, sendo impecável com a palavra. Mas eu coloco mais de 5 mil pessoas. Vamos colocar aí, vamos ser impecável com a palavra. Para eu colocar mais de 5 mil pessoas num lugar, brother, eu tenho que usar meu rostinho. Né? Eu tenho que estar presente. Eu tenho que estar lá. É o efeito celebridade. Mas para eu colocar 600 pessoas em Floripa, não precisa. Então, a gente começou a entender que a capilarização era interessante. Pensa comigo, eventos menores, existe uma tese agora. Cara, marketing, parece que a gente faz um lançamento, agora descobri uma roda. Vocês sabem que não é assim. Tem que testar isso vezes o tempo, em diferentes praças. Mas a tese é boa. Eventos menores tendem a ter uma conversão maior. Só que aí você tem que gastar muito tempo do expert. Mas se não é o expert eu que faço, então eu posso ter uma equipe que... são 6 pessoas. Faz né? sentido, Na verdade, porque 3 como um evento pessoas de implementação não necessariamente precisa ser o Érico, precisa ser alguém que sabe mais que o cara que está ali, né? E eu não preciso vender 2 mil ingressos em Goiânia, eu posso vender 500. E aí você vai tendo menos gente, mas vamos supor que seja um tamanho médio de 500 pessoas, tá? Vezes 24, 2 por mês. Então vamos lá, vezes 10 dá 5 mil. Vezes 20, daria 10 mil, 24, já vai para 12. Mas aí eu tô indo com... Vamos supor que seja 10 mil. Pô, mas aí, será que vale mais eu fazer um evento de 10 mil ou 20 eventos de 500? Primeiro, 20 eventos de 500 sem mim, é massa. Tem que o evento de 10 mil pro meu ego é muito bom, é muita gente. Por que não dizer, eu sei que vocês são contra, mas existe um branding ali. Sim, não são contra, não. Assim, tem todo um ROI por trás, mas existe um branding ali, existe uma autoridade, existe todo um show. A gente acabou de voltar do Fire da Hotmart, né? Aquele é um evento que eu não sei qual que é o ROI, mas eles devem ter gastado uns 20 ali. E provavelmente eles não devem breakevar no ingresso, né? De jeito nenhum. Eu chuto que eles gastaram uns 20. Sabe por que eu chuto? Porque eu faço um evento para 8 mil pessoas, no último eu gastei 8. Só que o meu evento não tem uma bola.
iluminada, subindo e descendo. Show do Jota Quest no final. Show do Jota Quest no final. 35 palcos. Não sei se é 35, tô exagerando. Marqueteiro, né? Sim. E, pô, aí você começa quem faz evento. E aquele O Scott palco? Galloway cobra $100 mil a palestra. Pois é. E fora a passagem dele, Fora né? a passagem executiva pra ele e pra equipe. Exato. Então, assim, eles devem ter... Eu chuto 23, tá? Se possível. quiser fazer o bolão... Se eu não me perguntar pro engano, JP. quando eu trabalhava na XP, a gente fazia lá o... Como é que era o nome da Expert. XP? O Expert. Expert. E era tipo 30 milhões. E é menor do que o Fire em termos de estrutura. Eu tenho uma dúvida sobre isso que você falou. Eles não trazem o Obama, né? Bom. O Obama deve ser uma milha. O Obama foi no VTEX, não foi? Foi no A VTEX. VTEX é loucura, Mas aí, por que eu tô te falando isso? Porque eu considero você o 01 do marketing digital brasileiro. E pra mim, até pouco tempo atrás, acho que talvez agora seja o Hormose lá nos Estados Unidos, mas até um tempo atrás era o Russell Brunson. E vocês foram por caminhos muito diferentes. Você vem de educação. E educação, olhando objetivamente, é um negócio muito bom de caixa e muito ruim de equity value. No sentido de que não tem nenhuma empresa valiosa de educação no mundo. A empresa mais valiosa de educação no mundo é o Duolingo, vale $8 bilhões e dá prejuízo. E aí você pega uma empresa de serviço, vale 300 bilhões. Você pega uma empresa de tecnologia, aí vale trilhões. E o Russell foi pelo caminho do SaaS. Outros foram pelo caminho do serviço. E você foi pelo caminho da educação. E eu teve sei que... SaaS, né? Então, é isso que eu ia falar. Calma, que tá tentando adivinhar, cara? Não, é que essa era a pergunta que eu mais queria fazer. Exato, eu ia Tô muito feliz que você perguntar. tá fazendo. E aí você teve um SaaS e você vendeu para Hotmart e meio que desistiu da tese de SaaS. E agora você voltou nela de novo com a IA. E aí eu quero saber, cara, por que você tomou essa decisão? Porque com o que você sabe fazer e com a audiência que você tem, se você lançasse um CRM para lançamentos, você ia vender muito do CRM de lançamentos. Se você vendesse um construtor de funil, você ia vender muito. E eu vi muita gente que são grandes experts do marketing digital vendo o ROI dos lançamentos caindo, indo para SaaS. Virou uma epidemia do SaaS. Você deve ter visto a mesma coisa que eu vi. E agora tá todo mundo na epidemia da IA, né? Todo mundo quer lançar alguma coisa de IA. E aí eu queria entender um pouco de qual que tá a sua visão de mercado, se você acha que foi assertivo. E, cara, por que você voltou para SaaS agora, entendeu? E se eu pudesse voltar no passado, o que eu ia ter que... Sabendo o que eu sei hoje... Comprar Bitcoin. Não, pô, aí acabou, né? Não, mas se eu não soubesse do Bitcoin, tá? Ou comprar Tesla antes, né? Também. Pô, isso podia ser uma boa. Por enquanto, né? E você sabe que curiosidade, eu tinha uma empresa de infoproduto, eu vou voltar nessa parada, Tá. chama Pro Leilões. Eu sei, tô ligado. Pro Leilões dos Leilões. E aí a gente dava um livro pra eles na época pra investir. Eu comprei 3 mil, tá? 3 mil livros, o X da questão do Ike Batista. Caraca. E no tempo que o Ike Batista tava voando, brother, aí aconteceu os Paranauê do Ike Batista. Você tinha o GX? Até hoje, eu tenho uma caralhada de livro do X da questão do Ike Batista, porque não adiantava a gente dar o livro agora, porque enfim, ele tava numa bad vibe, né, na época. Mas você tinha o GX? Não, tinha não, nunca Eu tinha. perdi dinheiro no GX. Eu não investia em renda variável na época, não. Mas vamos lá. Mas enfim, voltando, né? SaaS. Então Se o que você pudesse acontece? voltar no Voltando tempo que você atrás, falou. eu teria criado um gateway de pagamento. Ah, verdade. Porque foi onde tava o grande... Porque assim, duas coisas, os caras que mais ganham dinheiro com o nosso negócio, tá? O primeiro, quem é o cara que ganha mais dinheiro com o mercado digital? Hoje no Brasil? Hoje no Brasil é uma mim é o JP. pessoa... É o JP. Não, tem um cara que ganha muito mais dinheiro que ele, o nome dele tem 4 letras. Agora vai me Ele não ganha pouco mais dinheiro. Ganha, não sei se é 10 ou 20 vezes mais, mas enfim. Vai ser um óbvio Lula. pra caramba. Lula. Ah, o governo, pronto. tá? E antes de fazer o Hélio. Verdade. Não, assim, por quê? Porque Verdade. ele cobra imposto, né? E de novo, 34% do lucro de todo dito mundo. tudo isso, galera, antes de rolar o cancelamento, se o Bolsonaro tivesse Aqui não rola, lá, aqui não rola. se o Bolsonaro também ia ganhar. Então, o governo é o principal cara que ganha na receita. Sim. Quem é a segunda pessoa que mais ganha dinheiro no nosso mercado é o gateway de pagamento, né? Que roda o financiamento. Até porque, por isso que vale, vou chutar que vale bilhões. Eu não vi a última valuation deles, mas Sim. é bilhões, né? Então, Tinha até uma piada que a galera tá falando que e eu tinha um gateway de pagamento. Eu programei meu Você gateway. teve um gateway de pagamento? Não, eu programei, porque não tinha Hotmart quando eu comecei. E por muito tempo essa eu ainda não sabia. mantinha. Eu fiz 6 meses programando gateway de pagamento. Não tive a visão, ó. Aí a galera. Não tive a visão. Coitado do Érico agora, né? Mas assim... Todos os alunos estariam usando seu gateway, provavelmente. eu teria influenciado bastante, né? Então esse foi o primeiro erro estratégico no ponto de vista, se a gente for falar business code cache, né?
E aí, na época, eu fiz um gerenciador de páginas, que eu, cara, não vou fazer um gateway de pagamento, não. Olha o Érico, vou fazer um gerenciador de pagamento, vou fazer um ClickPages, né? E fiz. E vendi para a Hot, eventualmente. Na época da data de vender, aí vem um pouco do pessoal. O que acontece? Eu era a pessoa que estava tocando. E eu não tinha destreza para trocar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, E o que eu devia ter feito? Coisa que vocês hoje já fazem com muita habilidade. Mas, cara, eu sou filho de funcionário público, tá? Eu sou emergente. Eu não sou empreendedor nato, não. Eu sou filho de funcionário público mesmo. Meus amigos eram todos funcionário público, então não tive formação de... Então fui, assim, na raça, descobrindo essas paradas. Eu devia ter feito o quê? Colocado um spin-off, colocado um squad. Contratado um CEO para aquela mas empresa, como é que era a coisa? Contratado um CEO, já tinha dinheiro. Olha que louco. Não fiz isso. E aí, o que eu fazia? Eu tinha uma empresa que era metade isso, metade daquilo, dividia as equipes. Então, às vezes, eu estava fazendo campanha para meus lançamentos, às vezes, eu estava fazendo campanha para o meu ClickPages. Ela não era independente. Todas as empresas que eu investi, o Ladeira é completamente independente de mim, muito independente. O Gui e o Bindes, muito independente. Então, outra empresa que eu investi agora, que é o FHT, que é Fórmula Ticket, a gente está desmamando os caras. Eles não estão querendo desmamar porque é muito confortável você ter o RH, você ter o financeiro, mas a gente está... sinceramente, eu acho que daqui a 2 meses a gente expulsa eles do escritório. Sério? Não, reforma uma parada aí, vai embora. Porque você quer que ele não dependa de você. Mas na época não tinha isso. Então eu estava com a atenção dividida. Ai, cara, a venda aconteceu um pouquinho antes de estourar o lockdown em Nova York. Eu lembro que quase que o JP não vem para o Brasil, porque ele não consegue vir para o Brasil porque ele ficou fechado em Nova York. Mas a venda falada deve ter acontecido um ano antes. Porque eu não sei se já compraram e venderam, mas entre você falar, beleza, vamos vender, e você assinar os documentos, meu irmão... auditoria, o capeta, volta, vai. E é uma empresa que quer ser listada, deve ser um inferno. Nossa, é um processo. Foi até legal participar, mas é bem mais difícil do que parece. Não mais difícil, mais duradouro, mais moroso. E, enfim, então na época eu senti que eu estava desfocando. Aí eu falei, qual que eu gosto mais? E eu gosto mais da educação. Eu amo a educação. E esse é o meu ponto fraco. É isso que eu acho que me impossibilitou de ganhar mais dinheiro. Esse meu amor por essa parada de educação. Quer um exemplo? Vamos lá, ideias para o Érico. Por que eu ensino a fórmula? Por que eu não franquio a fórmula? Eu pensei muito nisso. Eu lembro que um grande cara, eu não gosto nem de falar o nome, mas o cara falou assim, Érico, você é muito idiota. Ele falou assim, mas a gente tem essa liberdade. Tá? Tem uns brother que você dá liberdade. Você é muito idiota, cara. Você devia ter participação no faturamento, no royalty, construir a marca, trazer as leads, um pouco desse modelo fantástico que a V4 tem. E na época, romântico, eu falei, não, eu não quero ter participação no negócio dos meus funcionários. Meu projeto é um projeto educacional, eu quero fomentar o empreendedorismo no Brasil, essa coisa mesmo. E o mais louco disso tudo, como eu sou um emergente diferente de uma categoria, por exemplo, eu tenho muito, isso é verdade, cara, quando o cara emerge, ele não tinha muito, agora ele tem muito. E agora ele pode comprar o que ele quiser. E ele curte gastar a grana. E eu gastei bastante. Carros, essa coisa. Mas assim, se você me perguntar hoje eu moro de aluguel. Depois de 13 anos, agora a gente vai construir uma casa. Minha esposa falou assim, Érico, chega de trocar de casa. Não, eu sei que não faz sentido financeiro, mas meu carro ano passado era 2019, uma Toyota. Eu comprei um carro novo agora, tá? Minha esposa me convenceu, mas o anterior era 2013 e o anterior era 2011. E eu tive eles até o final. E todos os outros carros foram comprados usados. Então, assim, e agora eu tenho um carro legal, tá bom? Um carro legal. Não me traz barato. Entendeu? Então, e se você tem um carro legal que te traz barato, compra um mais legal. Então, talvez o que eu tenho é tanto para mim que eu passei a ter uma coisa que vai contra o meu empreendedorismo, que é uma visão um pouco mais romântica da coisa. Então, a empresa do Érico tem esse romantismo. Então, eu ia fazer mais dinheiro com SaaS ou eu ia fazer mais dinheiro com a educação? As chances são que com SaaS no longo prazo, porque a venda, os multiplicadores são brutais. O que eu tinha tesão de fazer?
era o reporte de bug, eu era o Steve Jobs apaixonado por produto e como eu vou fazer? Não, eu tinha o tesão de ligar uma live e o cara me perguntar qualquer coisa e eu ter a esperança que aquela coisa que eu ia falar para ele ia transformar a vida dele, sabe? Quando eu falo transformar, não precisa ser, ia dar um direcionamento que ia gerar mais fluxo de caixa para ele. Quando eu olhava, é isso que eu gostava de fazer. E aí foi um dia que eu falei disso numa palestra num grupo de Mastermind, no 10 mais mesmo, no grupo de Mastermind, eu falei assim, cara, eu acho que eu devia focar no que eu gosto mesmo. E aí foi o JP tava lá e falou assim, uai, Érico, quer vender? Eu falei assim, uai, quanto você quer? Ele falou assim, eu não, nem pedi. Ele falou assim, bota um preço. E aí, na época, eu falei pro Hugo, né, também, meu sócio, irmão, falei assim, Hugo, cara, ele não vai botar preço, ele vai botar um preço esdrúxulo, mas ele, então deixa ele, não é que ele precificou bem? Nem negociamos. Tipo assim, pô, é sério que você quer pagar? Pô, fechou, leva. O leva demorou 8 meses, né? Mas enfim. Então tem esse lado pessoal mesmo que acontece mesmo. Agora, do ponto de vista... Agora, você pode falar, mas agora é Érico, você está voltando com a IA, você está fazendo software. Aí vem do romantismo. Daquele romantismo do Érico idealista, que, cara, se aí... Eu não estou fazendo uma empresa de software, eu estou programando um Exit, eu estou criando um software de IA para ajudar meus alunos, para que mais alunos façam 6 em 7 e, eventualmente, cheguem lá e dê certo. E hoje a IA é uma ferramenta importante para ter. Então, eu estou fazendo um software. Eu pensei em não ter o software, isso é, vender prompt, mas não funciona. Não nesse momento. Não funciona. Você coloca os prompts, brother. A ideia, a IA vai na internet, vê o conteúdo que você concorda, e não estou falando nem de certo e errado, mas tem conteúdos que vocês concordam, tem conteúdos que vocês discordam. Tem como você parar ela de ver tudo? Então, quando você coloca a sua inteligência, o seu negócio, você treina ela de uma maneira diferente. Tipo, um cliente clássico meu vai falar assim, me fala qual é o seu avatar. Homem com mais de 45 anos. Tipo, é um clássico. Pô, vamos entender um pouquinho mais as dores, vamos tentar chegar a mim. Aí a gente programou a IA para falar assim, legal, você tem um avatar bom, é um começo, e se eu fosse dar uma nota, é 1 de 10. Quer chegar a um 9? Aí ela, para chegar a um 9, aí a pessoa continua falando com ela. Já eu que não sei nada sobre a sua IA, me conta aí, ela é um produto apartado? Você tá... Como funciona? Ela é apartado. Antes de você entrar nessa parada de IA, é uma pergunta que você vai responder com uma frase só para terminar essa papo do apaixonado. Você se considera hoje mais empreendedor, professor ou empresário? Eu sou um cruzamento de empreendedor com professor, com empresário. Eu acho que eu sou muito as duas coisas. Mas se eu tivesse que escolher um, eu sou mais empresário. Vou te falar por quê. Qual que é o meu dia? Eu acordo, inclusive gravei com o Thiago Negro, agora o 24 horas. Vai sair o 24 horas do Érico, das 5 da manhã até a meia-noite. Não é nem 24 horas, marqueteiro, né? 17 horas. Né? Tem que mudar o nome do programa. Tipo Missão Impossível, como Rafinha Bastos. Vocês deviam te filmar 8 horas dormindo lá, né? Missão Impossível devia ser missão difícil, mas dá pra fazer, né? O Rafinha Bastos fala que o Missão Impossível é mentira, o nome do filme, né? Mas assim... Então, a minha rotina hoje, em vias de regra, quando eu não estou gravando, agora cada vez menos em eventos, são decisões estratégicas na empresa. Então, 80% do meu tempo são decisões estratégicas. Como diria Flávio Augusto da Silva, visão e coragem. Eu não tenho nem a competência, porque a competência vai com os executores do time, tá? Então, é visão, eu tenho visão e coragem. Então, o tempo inteiro, fora essas gravações. E os 20%? Gravo um criativo, vou no evento, eventualmente faz uma palestra. Então você aloca mais parte do seu tempo em ser empresário. Sim. Legal. Tá bom, era esse minha dúvida. Fala, Roy Hunter, você sabe qual que é a diferença entre empresas que faturam 50 mil por mês e empresas que vendem 1 milhão todos os meses? Não é gastar mais em anúncio, não é aumentar a equipe, não é sorte, você sabe que não é. É ter um sistema de venda que funciona de forma previsível. Olha só, se você é gestor ou dono de uma empresa que fatura mais de 50 mil reais por mês e sente que deveria estar vendendo muito mais, que tem algo de errado, você não sabe muito bem onde que está o gargalo que está impedindo o crescimento da sua empresa, eu tenho um convite para você, eu sempre tenho um convite para você. No dia 4 de outubro, eu e o Denner, o CEO da V4, vamos fazer uma imersão online e ao vivo.
e vamos abrir pela primeira vez o Gabarito, que a gente desenvolveu em 13 anos de mercado, aplicado a mais de 20 mil empresas e já gerou mais de 16 bilhões de reais em receita para os nossos clientes. Você vai descobrir exatamente o estágio da sua estrutura de marketing e da sua estrutura de vendas e vai sair com um plano pronto, sabendo onde atuar para acelerar seus resultados. Se você quer começar 2026 com um gabarito para bater um recorde de venda todos os meses, basta escanear o QR Code aqui na tela ou clicar no link aqui na descrição para garantir a sua vaga. Pode falar AI, então. Era mais perguntando sobre o SaaS. Como você está estruturando esse negócio hoje? Eu fiz um lançamento de semente para ele e a gente fez... A minha ideia era do começo, como é que eu gerava mais 6 em 7. Menos do jeito que eu posso vender, porque a gente, graças a Deus, sabe vender. Então a gente vende muita coisa, o bom e o ruim, mas eu queria criar uma coisa que desse certo. Então tinha 2 vertentes, ou eu vendia prompt, ou eu pegava... A gente tem uma mentoria que tem mais de 15 mil análises de lançamento gravadas. Isso é, toda vez que um cara faz um lançamento dentro da mentoria, alguém entra num call com ele e ele fala, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. Então tem 15 mil disso. E mais todo o data lake de todos esses lançamentos. Esse data lake é uma expressão que ele sabe, mas se não quiser, depois digita aí no ChatGPT. E todo o data lake disso. E aí eu construí uma IA fazendo isso. E no primeiro momento, a gente começou a falar assim, cara, faz o lançamento aí. Não dava certo. E aí a gente descobriu que para você fazer um lançamento existem uma série de coisas que você tem que validar antes de ir para a próxima fase. Por exemplo, o avatar. Quem é o cliente ideal? Pô, se você errar ali, meu Deus, a partir dali vai dar errado. Então a gente quebrou em IA em várias etapas. Nicho avatar em Roma, nicho avatar em Roma, depois você vai para, sei lá, qual que é o seu método, e aí você vai validando cada uma das partes. Uma vez que ele dá o check em uma das partes, e cada um é um agente, né, que vai validando, vai dando notas, eu acho que esse aqui chegou um 8.0, um 5.0, e aí ele vai construindo as coisas, tudo, absolutamente tudo, desde o conteúdo até chegar no lançamento de semente. E a cada 2 meses, mais ou menos, a gente está lançando uma nova IA. Então está todo um processo. À medida que a gente agora tem uma turma testando essa IA na vida real, né? Que a gente testou com uma galerinha, agora estamos testando com o cliente. E aí a gente está criando outras IAs. Mas como é que é? Como é que eu compro esse software? Eu tenho uma dúvida. Como é que foi a receptividade da sua audiência? A galera, tipo, falou, pô, legal, eu quero isso aqui. Ou a galera, tipo, não quero trocar ideia com uma IA. Eu vou te falar, eu imaginava... Não, eles... Aí que tá. Eu acreditava que vender IA era muito fácil. E eu vou te falar, é fácil para quem já sentiu a dor. Então vamos lá, se eu tenho um aluno que ele já tentou fazer um lançamento, cara, ele quer comprar aspirina. Mas para um lançamento na boca do funil, a pessoa não vê aquilo, porque ele ainda não sentiu a dor. Faz sentido isso? Então a IA é como se fosse uma aspirina. Não é a vitamina que o cara toma preventivamente. Não. E eu achava que era, porque eu sou apaixonado por IA, que é tudo muito fácil. A IA tem no marketing, ela entrega isso, que é o botão eu faço para você. É quase a coisa mais perto do Érico tá fazendo a coisa com você. É uma IA treinada pelo Érico. Total, próximo. É o mais perto. Então é isso. Mas num primeiro momento, na minha boca de funil, isso não faz tanta diferença. Agora, depois que o cara entrou e sentiu um pouco da dor de que é você olhar para um papel, o que eu escrevo nesse script, como eu crio os meus anúncios, porque ela cria os anúncios também. E quando você já sentiu, aí fica um no-brainer. Acho que o Insider também deve ser um pouco assim também, né? Porque o cara ele tem que apanhar um pouquinho para ele ver. O cara tem que malhar 6 meses sem resultado para ver que tem que contratar um personal trainer, né? Então... O Insider é menos. É? Eu achei que ia ser mais. Porque ele tem um botão de facilidade. A fórmula você precisa estudar. Então, mesmo que o cara comprou, ele sabe que ele precisa estudar X 1000 horas de curso, não é 1000, né, gente? 100 horas de curso, 40 horas de curso, dependendo do que você conta como curso, o que é suporte e tal. Ele sabe disso. Quando o Insider já não é assim, ele não precisa pensar. Então, é como se o personal trainer chegasse... Uma das coisas massa de personal trainer, não sei se já teve é, cara, você chega lá e você não precisa olhar para uma planilha. Ele pensa para você. Então, o Insider tem isso. Cara, hoje você vai fazer isso. Agora, fez isso, hoje você vai fazer. Agora você vai assistir aquele vídeo. Então você é menos independente. Isso é muito bem quisto no mercado. Eu adoro, eu sou fã de tudo que eu não tenho que pensar por mim. Agora, e aí ele vai te corrigindo à medida que acontece. Então é mais fácil vender um Insider do que uma IA nesse primeiro momento. Para um faixa branca
super branca. Mas a IA não. A IA, ele ainda não sabe o tamanho do desafio que é você construir um anúncio, uma peça de marketing. Ele não sabe o desafio da folha em branco ainda. E tem uma coisa interessante que está acontecendo. Nesse momento, tá? Mas daqui a pouco vira commodity. Tem uma coisa interessante que está acontecendo nesse mercado que eu queria a sua opinião também, no geral, porque eu acho que o mercado vai andar para isso, tá? O Nigro vem e compra Portfel. E na minha visão, quem tem o melhor modelo de negócio do nosso mercado hoje, mercado digital, é o Nigro em termos de modelo de negócio. Ele vende o curso, então ele é pago para adquirir um cliente que depois vai virar cliente da Portfel e vai pagar ele o resto da vida. Então é genial de certa maneira. E aí o Ícaro vem e lança o Vigília. E aí eu tô vendo agora vários infoprodutores falando, pô, será que eu deveria ter uma casa de... A UVP fez também, a UVP fez, entre vários outros, né? E aí vem a questão de, usar o lançamento para vender coisas que não são educação. Sim. E aí, na XP, a gente fez muito isso, né? A gente usava a forma de lançamento para abrir conta para XP. No final, ao invés de vender o curso, fala assim, abre uma conta na XP. Você já viu pessoas fazendo isso no mercado? Você já viu isso acontecendo ou você acha que são pontos fora da curva? Assim, lançamento para produto físico é brutal. O que você já viu a galera vendendo com lançamento? Cachaça, proteína. Mas como é esse lançamento? Basicamente, o lançamento é você criar um produto educacional, uma necessidade, você mostra uma oportunidade que a pessoa não vê, e depois você dá a oportunidade dela comprar isso numa condição melhor. Né? A Black Friday é um lançamento. Né? Só que na Black Friday, geralmente, quem faz Black Friday faz só por preço, metade do dobro, né? Como diria a galera. Então a Black Friday eu sei que eu posso ir para aquele hotel, sei quanto custa, eu vou comprar aquele hotel por 2 anos pela metade do preço. Então, isso é o produto físico. Né? Da cachaça, a mesma coisa. Existem cachaças que não estão disponíveis, mas ele conversa com o produtor e tal. A dificuldade de lançamento de produto físico a dificuldade de lançamento de produto físico é a entrega. Deixa eu te dar um exemplo. Eu me tornei cofundador de uma empresa agora de suplementos alimentares. Né? Então, tem o Flávio Passos, que fundou a Pura Vida. Conhece o Flávio Passos? Um dos maiores... Pois é, ele está lançando uma nova empresa que chama Puríssima. E eu sou cofundador. E aí, cara, eu estava ali ontem, se Deus quiser, essa data já mudou várias vezes, né? Mas a ideia dele foi muito massa. Porque, assim, para você comprar uma vitamina D com uma dose razoável, você não pode chegar na farmácia e comprar porque a Anvisa não tem. Então, para você tomar os suplementos que você precisa tomar customizado, você precisa de uma farmácia de manipulação. Manipular para você. Né, um médico, um farmacêutico assinar aquela parada. E a ideia dele foi fazer isso online. Então, vamos lá. Você toma proteína, não sei o que vocês consomem. Um cara típico vai tomar proteína, creatina, glutamina, magnésio, ômega 3. Tem umas paranauê que a galera toma, né? Você tá perdendo o cabelo, vai colocar uma paradinha de perder o cabelo, quer dar uma potencialidade aí com a patroa, que coloca uma paradinha, tá dormindo, bota um magnésio. E aí, o que ele fez? Você entra lá, você customiza isso. Tudo que não tem gosto, ele empacota junto com a proteína. Então, quando você toma a proteína, brother, você vai tomar a proteína customizada para você. Já tem quanto de creatina que você fazer. Essa ideia é muito boa. Tudo que não tem gosto... vai com a proteína, ele dá uma saborização. Tipo uma proteína com magnésio, assim. Com proteína, tudo que não tem gosto. Magnésio, tudo que não tem gosto. Porque se você botar uma parada que tem gosto lá, um óleo de peixe, fudeu a proteína. E tudo que tem gosto, imagina que você ainda tem que tomar umas cápsulazinhas que tem gosto. Por isso que você encapsula. Mas você não precisa encapsular. Já viu? Às vezes tem uma cápsula grande, uma cápsula grande, ele pega e encapsula a parada do tamanho seu para que você acorda e você tem o seu dia customizado, entregue de uma maneira que seja fácil de você consumir. Porra, lembra que você não faz isso? Você abre o saquinho, o negócio, pô, faltou isso aqui. E aí o processo desse é vender uma assinatura. A empresa chama Puríssima. Eu acho que vai ser lançada dia 7 de setembro. E aí o Érico é o cara do quê? Do lançamento. Porra, que ideia massa. Não tem. É prático. E o mais louco disso tudo, que farmácia de manipulação tem uma margem brutal. Então, se você for comprar tudo isso separado, você vai pagar pelo menos o triplo ou o dobro. Pelo menos o dobro. Então, você vai ter tudo isso customizado para você pela metade do preço. Essa é a ideia de negócio. E o Flávio, é o Flávio, né? Ele já fez uma empresa bilionária, né?
Então, vendeu pra Nestlé, que talvez Vendeu pra Nestlé. Talvez o público não conheça, mas E a minha mulher, ela é fã. Eu tenho tudo da Pura Vida lá em casa, tudo. Ela coloca o Flávio Passo como se ele fosse o deus do wellness, tá ligado? E ele parece. Ele é o Érico Rocha do Wellness. E, enfim, dito tudo isso, vamos voltar pro Roy. E eu falo, cara, vamos fazer um lançamento. Esse 7 de setembro, não, pô, outra coisa. 7 de outubro, acho que é 7 de outubro. Vai ser demais. Como é que a gente vai fazer? Que gatilho a gente vai fazer? E eu querendo colocar 25 trilhões de clientes, né? Pô, é o Flávio. Vamos chamar influenciador. Vamos fazer um... E aí que eu entro numa parada. Calma, Érico. Pô, eu não posso ter isso. Eu tenho uma farmácia de manipulação, tem uma série de coisas da Anvisa. E eu penso no cara certinho ao quadrado. Que é o Flávio. A Pura Vida é uma expressão disso, né? É tudo certinho, tudo qualidade. Então, eu não quero colocar tanta gente. Eu tenho que colocar poucas pessoas. Eu como farmácia, tenho certa quantidade de estoque que eu posso ter. Imagina se eu vendo, sei lá, 10 mil, inclusive assinatura, né? Inclusive assinatura, que esse é o modelo. Tudo que ele aprendeu como vender uma empresa, ele fala, o que o mercado quer? É um mercado recorrente, é uma assinatura. É uma assinatura personalizada. Você pode assinar a fralda descartável, não pode? Pode. Mas, pô, seu filho tá lá, o que acontece? Você vai lá na farmácia e compra. Né? Por que você vai comprar o seu personalizado? Nossa, eu acredito muito nesse produto. Cara, é uma coisa mais... Devia chamar ele aí pra falar de Roy. Legal, chama ele. Mas, com enfim, certeza, ele é dito tudo isso, é um empresário, né? Ele é mais empresário. Mas qual que é o problema que eu tive nisso? O problema é que quando você vai... Agora eu vou concluir. Vou conseguir concluir. O problema é que quando você lança um produto físico, um serviço, existem mais considerações que você tem que ter do que só o vender. Porque o digital é muito escalável. E é por isso que é um pouco mais complicado. Às vezes, você não quer gerar um 8 em 7 no seu lançamento. Olha que isso. Imagina a frustração minha de falar, cara, eu não posso... Posso vender demais. Ah, Érico, mas e você cria? Você pode... Tem todo um processo. Você cria uma lista de espera. Dá para fazer essa parada, mas você quer ter ROI. Isso aqui não. ROI Hunters. Eu sou um ROI Hunter, cara. Eu cheiro ROI. Tipo assim, que nem, sei lá, sangue para tubarão. Eu sou treinado, eu fui forjado na técnica do ROI. Então... O físico, ele tem isso, mas tem muita empresa que faz isso. A própria Pura Vida alavancou muito com o produto educacional deles. O Flávio, inclusive, é muito grato. Talvez por isso que ele me chamou para ser fundador, né? Cara, muito legal. E aí eu queria que você falasse uma coisa aqui. A gente tá chegando quase nos minutos finais, ainda não estamos encerrando, mas estamos chegando perto. E aí tem uma coisa que eu sou um grande defensor do lançamento, utilizo como modelo de negócio. A V4 já fez vários lançamentos de produtos diferentes. A gente já lançou assessoria, já lançamos consultoria, já lançamos um monte de coisa. Se você fosse decupar o lançamento na sua versão mais pura, o que é um lançamento? Esquece a parte da educação. O que é um lançamento? E aí tem muita gente que fala, é construir uma lista, gerar antecipação, abrir um carrinho e depois gerar uma escassez. Se você pudesse explicar o lançamento da maneira mais simples, mais pura, que fosse mais replicável, como é que você explicaria? Se o cara fosse meu aluno, e aí tem que tomar cuidado, né? Você vai explicar de médico para médico ou de médico para leigo, né? Eles são gatilhos mentais orquestrados e sequenciados. Então, a sua galera deve saber quem é um gatilho mental. Então, o lançamento é um gatilho mental orquestrado e sequenciado com o fim de gerar um pico de vendas. Então, ele vai gerar um pico de vendas. Agora, um pico de vendas tal que, se você orquestrar 4 a 5 lançamentos por ano, sem parar de vender o seu produto principal, esses lançamentos vão sobrepor a quantidade de vendas do seu perpétuo. Dá um exemplo. O Ladeira é o cara do perpétuo. Muito bom perpétuo. Perpétuo, ele preenche, até então, não tinha venda antes de lançamento para os puristas de lançamento, né? Então ele vende todo santo dia. O produto dele chama venda todo santo dia. Mas se você perguntar para ele com o que ele fatura mais no ano, ele vai falar assim, lançamento. Agora, quer dizer que não deve fazer perpétuo? Pelo contrário, deve continuar vendendo seu 1 milhão por mês, 1 milhão por dia no perpétuo. Mas quando você orquestra aquilo bem, ele faz o resto parecer um erro de arredondamento. Quando você está... Agora, o que é melhor? Vender no perpétuo ou fazer lançamento? A
A resposta é os dois, cara. Por que entre um lançamento e outro você não continua fazendo fluxo de caixa e vendendo bem? Agora, o cara que não faz o lançamento abdica dessa receita que vem com o lançamento. Inclusive, no caso do Ladeira, é o mesmo produto que está no Perpétua e que ele lança. Isso é uma condição especial, né? É uma condição especial, mas é mais que isso. É uma condição especial, então a escassez é um dos gatilhos mentais, mas tem outros também. Porque assim, o lançamento, ele, em sua grande maioria, não é uma colheita só. Ele é uma ferramenta de marketing que planta e colhe. O que eu quero plantar? Alguém que não sabia e não estava procurando o seu produto, iria se beneficiar de um agente V4, de uma franquia V4, ele fica sabendo disso. Então, uma das poucas ferramentas de marketing que você planta e colhe ao mesmo tempo. Então, um exemplo, após um lançamento, a sua autoridade, a sua notoriedade, o nível de consciência de milhares de pessoas, mesmo que não compram, aumenta desgraçadamente. E você vende. Então, o lançamento, vamos supor que o lançamento tem um ROI, não vou chamar de ROI, uma conversão de, vamos lá, 2%. 1%, vamos colocar 1%. 1%, dependendo do ticket é bom, dependendo do ticket não é bom, tal, ou 5%, dependendo do ticket. Pô, 95% participaram num processo de venda seu, agora sabe o que é a forma de lançamento, sabe dessa possibilidade e ainda não compraram. Então você fica famoso. Eu nunca fiz um exercício de branding. Dá uma olhada na minha página, dá uma olhada como é que eu me visto, dá uma olhada no meu escritório. Depois você vai ver lá no 24 Horas do Thiago Nico, como é que é o meu escritório. Eu não tenho branding e não é errado isso. Eu só não sei fazer. Eu nasci forjado numa empresa. E aí eu criei o branding. E o branding é só o efeito colateral dos meus lançamentos. Olha só, eu faturei o que eu faturei esse ano, né? Bom ou ruim, é o que eu faturei, nada vai mudar. Tem gente que acha que é muito, tem gente que acha que é pouco. Ao longo dessa história, você já faturou mais de 1 bilhão? Ai, cara, eu nunca contei, mas devo ter faturado sim. Eu já faturei mais de 300 em um ano. Então, vamos falar que... E adivinha qual ano foi esse? 2020. Pandemia. Pandemia foi um ano atípico, né? Todo mundo, né? Então, assim, a resposta... Eu não fiz o cálculo impecável da coisa, mas eu acho que sim. Mas não é uma coisa que... Porque o Érico faturando 1 bilhão faz... O que faz não, diferença? mas eu ia te falar por quê. Você foi pago 1 bilhão para construir sua marca. Essa que é a conta. Para mim, o lançamento, o superpoder dele é você ser pago para construir uma marca. Se você olhar só no ano passado, eu fui pago 163 milhões de reais, menos o meu custo, que me sobrou os 41%, vou chutar 41% de margem líquida, para ter cerca de 20 milhões de pessoas me acompanhando nas redes sociais por mês. 21, eu olhei agora no meu Instagram. Para muita gente é muito, para muita gente é pouco, mas para mim é o meu 21, tá? Meu Instagram é 21 pessoas que vê os vídeos nos últimos 30 dias. Milhões. Como você falou que faturou 300 e pouco e agora tá 160, como foi sua cabeça? Eu só queria entender que você como empresário, como foi a sua visão de mercado? Assim, ok, entendi que a pandemia é de fato um fator atípico, ou você ficou se cobrando para tentar sempre fazer resultados maiores? Como é a sua visão desse mercado hoje de lançamentos que, obviamente, né, teve um pico muito alto na pandemia? Eu tenho uma visão, primeiro, pandemia foi fora do normal. As pessoas estavam trancadas em casas, muitas delas precisavam de uma alternativa para elas fazerem. Então, assim, olhando para trás, como é que a gente vai reproduzir isso? Né? Essa condição humana, global, situacional. Então, ela gerou... Então, primeiro eu fiquei super grato de existir num contexto... E, gente, quem sofreu com a pandemia, eu também tive amigos que sofreram, pessoas que faleceram. Isso tudo é muito triste, tá? E num contexto de efeito colateral da situação econômica para o digital, explodiu. Então, eu sou grato por essa explosão. Muita gente descobriu o digital por causa da pandemia. Mas não vai ter outra pandemia. E aí, então, eu peguei uma onda, e eu sei disso. E aí teve e logo depois ela decresceu nos anos seguintes, obviamente, e depois começou a subir de novo. Só que o jeito que ela decresceu no ano de 2021 e 2022 já era bem maior do que 2019. Então, assim, o que eu vejo para mim? Eu tive um pico. Tive uma situação que eu estava preparado para surfar uma onda. Quando eu falo preparado, eu tinha equipe, eu tinha metodologia, eu tinha respaldo, eu tinha
notoriedade, todo um trabalho de 10 anos para surfar aquela onda. O que adianta você estar com um ondão lá e você tá com medo de surfar a onda? Você não tem preparo físico para dar uma remada. Eu tava posicionado e, surfei a onda. E agora o processo é voltar e crescimento e continuar crescendo. Então tem a onda, tem a rebarba. A rebarba ela é maior que o ano anterior, então como é que eu vou ficar triste com isso? Então eu sou um otimista, né? Então assim, o que eu olho? Por isso que a sua primeira pergunta, qual foi seu ROI maior? Eu falei assim, cara, eu não olho o jogo, eu olho o campeonato. E o meu campeonato é um campeonato que eu orquestro por cerca de 5 anos. E isso me ajuda muito mentalmente como empreendedor. Porque às vezes fiz o lançamento da Black. Foi o maior lançamento que a Hotmart já fez. Foi 65 milhões de reais. Na verdade, 64. Mas eu sou marqueteiro, foi 64 e alguma coisa, foi 65. Então, eu tô falando aqui. Eu não sou o cara. Porque quando você faz um lançamento de 65 milhões de reais... sobe na sua cabeça, você agora é o cara. Eu não sou o cara. Aconteceu, acertei uma boa tacada, a gente trabalhou bem e tal. Agora, quando o lançamento vai mal, eu também não sou um bosta. É tipo o cara, quando você ganha um jogo no campeonato, você não é o cara. Agora, quando você perde, você também não é um bosta. Então, onde é que eu vou me medir? No campeonato. Eu tenho campeonatos anuais. Então, tem um campeonato do ano 2025, eu estou jogando para fazer uma Black ainda maior do que a maior Black que já existiu. Então, esse é um processo de orquestramento que está acontecendo agora. E no final do ano eu vou saber como é que vai ser meu ano. Aquele ano me define? Não. Mas é uma boa medida. Eu só me meço por ano. Eu não meço por lançamento. Tá cansado do seu time de tecnologia sempre correndo atrás do próprio rabo? Se você é empresário, você sabe como é que isso aqui pode ser frustrante. Projeto atrasado, sistema que trava, a sua equipe de tecnologia sempre apagando incêndio em vez de inovar. A Tecla T vai resolver esses problemas com você. Em poucos dias, você vai ter um plano prático para poder aplicar tecnologia e inovação no seu negócio. Como é que vai funcionar? A Tecla T é uma empresa especializada em projetos de tecnologia e já ajudou dezenas, centenas de empresas a criar projetos que realmente trazem ROI. E aí você pode focar naquilo que realmente importa, fazer o seu negócio crescer. A Tecla T vai cuidar de toda a parte técnica, fazer uma verdadeira auditoria no seu negócio para você ter a melhor estratégia, o melhor projeto de tecnologia possível. O resultado é que sua empresa vai ter finalmente tecnologia que resolve problemas, não que cria novos problemas. Quer ver como é que isso pode transformar a sua operação? Aponta a câmera aqui para o QR Code na tela ou clica no link da descrição que o time da Tecla T vai te mostrar uma solução personalizada para o seu negócio. Te vejo lá. E aí você trouxe a pauta final que eu ia trazer, que era da Black Friday, que tá inclusive na thumbnail, porque eu já decidi a thumbnail antes de começar esse episódio, então você ficou até aqui agora que você vai ouvir sobre isso, que é, recentemente eu estava lá no Fire Festival, e aí eu vi você falando sobre ter feito a maior Black da Hotmart naquele ano, teve toda uma orquestração com Ladeira, né, vocês fizeram uma campanha... juntos, né? Foram juntos, e foi uma campanha muito inovadora, no sentido de unir 2 experts numa só oferta. E aí, esse ano, você falou que, cara, você jogou a plaquinha, pra quem não tava lá, vou ver se eu consigo achar uma foto disso. Ele jogou a plaquinha do palco e falou, cara, desculpa aí, JP, mas esse aqui pra mim é nada, eu vou bater muito esse recorde esse ano. E eu queria entender 2 coisas. Primeiro, por que você acha que sua Black Friday foi tão boa? Por que você acha que você conseguiu bater esse recorde, que era um número que você mesmo não tinha feito, né? E cara, o que você tá pensando de estratégia do que você pode revelar pra ser ainda maior do que a que você fez? Tipo, cara, como fazer uma boa Black Friday, entendeu? Total. De tudo isso, eu sou o cara entrevistado aqui, mas todo o mérito da ideia da campanha da Black Friday do ano passado é do Ladeira e dos sócios dele. Então, assim, cara, podia ter... Quando ele vier aqui, a gente vai perguntar pra ele também, então. É dele, cara. Ele veio com a ideia pra mim, ele apresentou pra mim. O conceito era o seguinte, eu ensino lançamentos, que é uma das maiores técnicas usadas no marketing digital brasileiro, foi usado na Exame, foi usado na Infomoney, a gente tava falando até de gente grande. Mas impressionante, assim, até o iFood usa pra... até o iFood, todo mundo cara. E eu não sabia, descobri isso no conselho, quando eu participei de um conselho, inclusive com o Denner. Tava lá o cara do iFood, Arezzo. Achei o máximo isso, né? Porque eu sou underground, né? Uhum. Eu não agora venho você dá da aula formação. em Harvard agora, cara. Total, né? Minha mãe adorou essa.
meu filho, os seus alunos faturarem 1 bilhão por ano. Ah, que legal, vai em Harvard. Minha mãe, ai meu Deus, Harvard, Érico. Mãe é mãe, né? Mas assim, a ideia toda dele. E qual foi essa ideia? Ele teve essa ideia e ele concretizou, ele me chamou. Em 5 segundos, quando eu vi a ideia, eu falei, cara, essa ideia vai ser animal. Todos os meus cursos, todos os cursos do Ladeira, pro resto da vida. Então, para você investir 3 anos e comprar todos os cursos meus e cursos do Ladeira, você tem que investir, a gente fez o cálculo lá, né? Vou só falar, R$55 mil. E a gente falou, cara, você vai ter pro resto da vida por R$7 mil. Então, essa foi a sacada do Ladeira. Então, esse é o primeiro conceito. Mas isso só não se vende. Isso não faz um lançamento. Então, aí o processo de orquestramento, que é aí que vem, beleza, tem uma ideia massa, o bolo tá bom, mas vamos vestir a noiva. A noiva é bonita, mas vamos preparar a noiva. Quem usa a parte de vestir a noiva é o próprio Fábio Passos. Quando você vai preparar uma empresa para venda, você veste a noiva. Então, vou chutar que vocês estão vestindo a noiva aqui, tem um conselho. E vocês sabem que compradores de empresa, ou o próprio IPO, precisam de um conselho. Então, vocês estão vestindo a noiva. Se eles querem ver conselho, a gente vai ter conselho e tal. Né? Coisas desse tipo, né? E aí vem um processo de orquestramento do lançamento. Aí já foi feito a 4 mãos. É uma mistura da criatividade do Ladeira. O meu maior desafio é como é que a minha audiência vai ficar sabendo da minha Black. Sabe por quê? Muito da minha audiência passa o meu criativo na frente dele, como ele já é cliente, ele passa para frente. Então, teve todo um processo de orquestramento para como é que eu vou chamar a atenção da minha audiência, que isso é novo. Porque ele já me vê gritando no marketing por 10 anos o mesmo produto. Pô, mais um criativo nem eu aguento ver mais meus criativos. Então, e aí foi o processo da gente criar. A gente criou o casamento do lançamento com o Perpétuo, Ladeira vestiu de noiva. Não sei se já viu esse criativo do Ladeira. Total. Então, assim, e aí é o processo da gente chamar a atenção. Aí é a nossa arte. A arte de pegar uma coisa boa e tentar fazer uma explosão maior. Só que, e aí vem o negócio da quebra da placa. Porque eu ganhei a placa do maior lançamento. O Ladeira também ganhou, obviamente. Só que, cara, eu sou muito grato pelo meu passado. Mas meu passado não me inspira. Isso é um processo do Érico. Meu passado não me inspira. Eu sou grato, eu sou orgulhoso. Mas eu não acordo cedo e falo assim, nossa, que passado que eu tive, cara. Eu não gosto de visitar museu. Então não é uma coisa que me dá tesão. E eu quero estar enquanto eu estiver nesse mercado, senão eu paro e vou surfar. Vou investir em empresas e vou surfar, né? Eu quero ter uma coisa que me inspira. E aí que foi o processo da gente... Como é que a gente cria uma coisa que é maior? Como é que a gente vende para aquele cara que já comprou tudo que eu tenho pro resto da vida e tudo que o Ladeira tem pro resto da vida? E aí é a antecipação que eu não vou fazer revelação. Faz toda a parte do negócio. Mas eu acredito que essa... Pra você ter uma ideia, se isso não der certo, a gente vai entrar no antidepressivo, tá? O artista, né, vai fazer o show, lançar um disco novo, mas ela tem chance de mudar novamente. E só digo o seguinte, é uma cartada que a gente vai dar, eu não sei se dá para repetir. Essa não dá meio para repetir, não. Então, talvez o meu próximo lançamento seja o maior lançamento da minha vida e eu não consiga bater ele e eu tenho que viver com isso. Cara, você falou 2 coisas muito legais. E aí eu vou crescer de outros jeitos, tá? Então, que era esse é o ponto. Você falou 3 coisas que eu achei legal. Enquanto eu estiver nesse mercado, o meu passado não me define e talvez esse seja o maior lançamento que eu vou fazer na minha vida. Ele não me inspira. Ele me define. Isso, é verdade, não te inspira. Não me faz acordar cedo e falar assim, porra, que massa, vou viver a vida. E aí, você entrou nesse mercado em 2014? 2013. Abril de 2013. Ou seja, você está caminhando para 13 anos de mercado. Sim. E, cara, você é o cara mais longevo do mercado. Até eu lembro aqui da minha cabeça, talvez tenham outros também que estavam lá no começo. E, cara, você tá no game, tá batendo um recorde e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo você investindo em vários outros negócios. Sim. Você expandindo os seus tentáculos no mercado, criando novos Éricos e investindo em novos talentos. E aí, cara, eu tenho uma pergunta meio que, talvez pergunta final, mas assim, que vai definir um pouco o episódio, que é... Cara... Qual que é o futuro do Érico Rocha? Você olha ainda para esse mercado e fala assim, cara, eu tenho tesão para ficar mais 10 anos. Tipo o Cristiano Ronaldo, que chegou aos 41 anos e falou, eu vou até o 1000º gol e vocês vão ter que me aguentar aqui. Ou você já tá no... de bengala. Mas bicicleta. Exato.
Ou você tá numa vibe que, tipo assim, cara, eu acho que meu papel agora é de empresário, de investidor, e cada vez mais eu vou transicionar de ser o maior professor de marketing do Brasil para ser talvez o maior investidor de marketing do Brasil e mudar um pouco esse chapéu e outros Éricos Rochas surgirem aí. Como é que tá a sua cabeça enquanto a isso, cara? A resposta sem copy... Não tem, sem copy. A resposta sem copy é que eu não penso tão longevo assim para o Érico. Tá. Eu penso muito longevo para a Puríssima. Quero que seja uma empresa que vale 1 bilhão. Outra empresa que eu investi é Brasil Paralelo. Investi na Brasil Paralelo. Você investiu no Brasil Paralelo? É que teve uma captação agora, né? Legal. Legal. Investi na Brasil Paralelo. Eu acho legal o processo. De repente eles vão criar um Hollywood brasileiro. Não só os documentários, tá? Investi mais na ideia dos longas, de ter um cinema brasileiro legal, entendeu? De repente volta, que não seja só Cidade de Deus ou Tropa de Elite, enfim, outras coisas. E eu quero que essas empresas vão para frente, sejam longevas. O Érico em si, eu não penso tanto tempo. Eu penso em 5 anos, um game de 5 anos. E eu tenho uma parada que me faz acordar cedo, que é eu formar... em 2020, mais ou menos, eu falei assim, cara, eu vou catalogar os faixas pretas que eu mentoro e formo. Faixa preta é um cara que fatura 2 milhões por ano, tá? Eu acredito que quando você fatura 2 milhões por ano, você já está no game. Não é nem o 6 em 7. Eu nem conto 6 em 7 direito. E eu tô com 465 faixas pretas formados, mentorados. Então, se você fala, é muito, é pouco? Porra, presta atenção. Se fosse 500 e todos eles só faturassem 2 milhões por ano, nem R$1 a mais, eu criei uma galera que fatura 1 bilhão. Hoje, meus alunos faturam mais de 1 bilhão, porque eu tenho, sei lá, 96, 10 mais. Não tô nem contando com esses. Então, o meu game agora, o meu foco agora é chegar nos 1000 faixas pretas. É só isso que eu penso. Então, todo o orquestramento... É o seu milésimo gol, como se fosse. É o meu milésimo gol. Cara, o que eu vou fazer quando eu formar meus 1000 faixas pretas? Quando isso acontecer. E, cara, cada um desses é auditado. É um game interno muito, muito massa pra mim. O que eu vou fazer depois, velho? Sinceramente, não sei. Não sei como é que vai estar o mundo. Esse mundo gira de uma maneira incrível. Vou ter, no processo, pessoa física, vou ter investido em trocentas mil empresas. 85% do meu patrimônio de pessoa física está em renda variável, bolsa. Caraca. Então, eu tenho um perfil agressivo de investimento muito grande. E quando eu falo bolsa, às vezes bolsa é a coisa mais... Às vezes é Tesla. Não. Nem mesmo Tesla, já fatura. Uhum. Já tem carro, tem uns robozinhos lá, mas eu tenho investimentos muito mais arriscados. Brasil Paralelo. Tá shorteando aí a galera também? Eu não faço short, né? Eu não sou. Eu penso no longo prazo. Eu penso em empresas que eu tenho, sociedade, a própria Puríssima como cofundadora, a portadora, portei, né? Então, são investimentos muito arriscados, com muito mais potencial de ganho também, mais transformacionais, né? Então, a minha pessoa física, cara, tá tranquila. E na minha pessoa jurídica, como Érico, eu vou formar os 1000 faixas pretas. Nesse dia eu vou comemorar e vou descobrir qual é a próxima montanha que eu vou escalar. Animal. Cara, pra terminar, pensa na audiência que tá te vendo agora. E esse episódio foi menos sobre tipo, a sua história de vida e tal, foi muito sobre sua visão de negócios. E esse cara tá começando agora uma empresa digital e ele sonha em um dia ter o impacto que você teve no Brasil. E aí, o que você daria de dica que você gostaria de ter ouvido lá no começo, que hoje poderia acelerar muito o game desse cara? Ou algo que você poderia passar? Eu sei que não é bom falar a única coisa, mas assim, se você pudesse dar um conselho que você daria para, sei lá, uma pessoa que você gosta, seu filho quisesse entrar nesse mercado, ou se algum parente quisesse, qual que é a dica que você não daria pro seu aluno, mas você daria para alguém que você gosta e... Cara, boa. Vou dar uma dica diferente que eu acho que eu nunca dei. Geralmente a minha dica mais filosófica é: dize-me com quem andas que eu te direi quem és, porque a maioria é magnética e vai te puxar, mas eu não vou entrar. Como a gente está no Roy Hunters, eu vou dar uma dica mais técnica. E eu vejo muito aluno meu errar nisso. E eu falo isso para eles e eles erram do mesmo jeito. Empreendedorismo não é uma parada que funciona de primeira na maioria das vezes. Tem alguns esportes que você vai entrar lá e vai se divertir. Tênis não é um deles. Não sei se você jogou, já fez aula de tênis? Pois é. Você não vai se divertir jogando tênis no primeiro negócio. Você vai ter que passar por uma arrebentação. Você vai ter que, eventualmente, não sei, depois de um aninho, dependendo do cara, ele vai começar a querer bater uma bola.
Kitesurf é a mesma coisa. 30 horas de água no perrengue. E eventualmente você vai se levantar daquele negócio e vai ser o esporte, na minha opinião, que você vai ter mais tesão de fazer no resto da sua vida. Eu sou um fã do kite. Então tem alguns esportes que você vai passar por uma arrebentação forte. Claro que tem sempre um cara que nasceu para aquilo e, pegou na raquete de tênis, 3 dias depois já sabia sacar. Já sabia rebater. Raríssimo. E o empreendedorismo é isso. Então, o que é o problema? Então, em curto prazo, o seu primeiro lançamento, especificamente, não vai ter resultado. A não ser que tenha algumas outras coisas convergindo. Né? Você já tinha muita audiência, mas se você está começando do zero mesmo, não vai ter resultado. E aí, o que a pessoa faz? Começa uma dieta e aí fica mudando de dieta. Dica para você. Escolhe uma dieta. Sabe se é low carb, se é jejum intermitente, se é dieta flexível, se é o que quer que seja. E faz essa dieta dar certo. Por quê? Nos primeiros tempos vai ser desafiador mesmo. Os primeiros resultados não vão ser normais. Você está saindo da sua zona de conforto, você tem que aprender muita coisa. E muita gente fica mudando de fila de supermercado o tempo inteiro. E aí, esse não funciona, e não chega a lugar nenhum. Então, pega uma filosofia, sei lá, Alex Hormozzi. Vamos você pegar uma filosofia gringa, V4. Faz isso. E aí, cara, faz aqui. E aí escolhe uma que tem histórico e faz aquela desgraça funcionar. E quando não der, você olha mais para dentro de si, da sua execução, o que eu posso fazer? Se pergunte, se aquela pessoa fez, por que eu não vou fazer? E aí você dá certo naquela dieta. E aí você vai colocando outros elementos para frente. Escolhe uma, faz dar certo e depois muda. Animal. Basicamente é consistência, né? É consistência na mesma direção. Então, mas porque a galera, o que eles fazem? Eles trocam, o cara vai lá, faz o fórmula, aí ele faz o lançamento, deu errado, aí agora eu vou comprar outro curso, aí ele faz, dá errado, ele não tenta fazer aquilo ali dar certo. O cara entrou na aula de jiu-jitsu, na primeiro rola, não finalizei o cara, vou fazer um Muay Thai. Aí leva um soco na cara. Aí vou fazer... Sacou? Faz a porra do jiu-jitsu, chega na faixa marrom, chega na faixa preta. Depois bota um Muay Thai aí. Tudo funciona, né? O negócio é você vai ficar tempo suficiente para fazer funcionar. E eu queria fazer a última pergunta, que acho que não tem como eu estar aqui com você e não te perguntar isso, que é muito sobre isso, consistência também. Eu só queria entender como você conseguiu não olhar para o lado e continuar, que nem você falou aqui, lançando a mesma coisa por tanto tempo, enquanto, sei lá, a maior parte dos players sempre quiseram ir pro próximo produto, né, o próximo lançamento, e você, não, a minha empresa é isso, vou fazer esse lançamento de novo, e depois de novo. Inclusive, essa é uma das coisas que me fez admirar bastante assim, a sua trajetória, porque quando eu, até falei em off, quando eu vi pela primeira vez... Me pegou estranho, eu não estava acostumado a ver esse discurso, mas depois, vendo a consistência, e nunca vi um aluno seu falando mal do seu produto, isso também foi um ponto de muito respeito, assim, caramba, as pessoas que compram, admiram muito e gostam muito, mas como você conseguiu, e eu falo isso porque também tendo uma empresa que leva o seu rosto, é mais difícil até, você não mudar a oferta, porque assim, você é a cara, você está gravando talvez os mesmos criativos, com algumas variações. Como você conseguiu fazer isso por 10 anos? Às vezes eu me pergunto a mesma coisa, tá? Eu mesmo me pergunto a mesma coisa. Mas assim, no meu começo, filho de funcionário público, eventualmente trabalhando para bancos, então carreira corporativa, eu não tive nada de empreendedorismo. Eventualmente, no começo da minha carreira, eu entro num grupo de empreendedores, num mastermind, do Jeff Walker, que é o cara que criou a fórmula de lançamento, né, dos Estados Unidos. E lá foi o primeiro contato que eu tinha com pessoas que faturaram $1 milhão por ano. Você não tem noção o que era isso para mim. E essas pessoas eram mais velhas que eu. E eu peguei um grupo que eles me ensinaram muita coisa. Uma dessas coisas que eles me ensinavam que ficou... E eu estava aberto a aprender. Hoje eu tenho 48, eu estava com 30 e poucos. 47. Eu estava com 30 e poucos, eu estava super aberto, porque eu não tinha outra referência. Eu falei, eu sou uma merda de empreendedor. Eu tenho que aprender com quem é. Eu sou um bom cara de banco. Não sei isso. E ele falava o seguinte, eles falavam sempre para mim, quando eu tentava desviar nessas cantos da sereia, né? Ele falava a seguinte coisa. Jack of... Em inglês, eu não sei como é que traduz, mas a gente vai dar um certo. Jack
of all trades is a master of none. Então, eles repetiam isso e eu vi os exemplos deles. Enquanto tinha pessoas... Então, Jack of all trades. É o cara que... pau pra toda obra, quase. Pau pra toda obra, mestre de obra nenhuma. É isso aí. E eles falavam isso. Então, isso era falado. Ao mesmo tempo, eu vivi isso nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, sempre você estava procurando o próximo produto, a próxima bala mágica, passa disso. E esses caras, enquanto eu estava construindo o Brasil, eu estava à frente 5 anos ou 10 anos dos Estados Unidos, porque eu já estava no mercado maduro. E aí eu via o que acontecia com essa galera. Eles iam e vinham. Então, foi uma mistura de bons mentores, vinculado de eu ter viajado no tempo. Eu sinto que, na época, hoje em dia, eu acho que o Brasil e os Estados Unidos têm uma certa equivalência no que a gente faz. Acho que a China hoje talvez seja 5 anos pra frente. Talvez, tem que saber, né? Eu tô indo pra lá, vou ficar 15 dias lá só estudando essa parada. Mercado chinês, né? Mas eu vi, cara, eu entrei na máquina do tempo e eu via pessoas indo e voltando. Eu falei assim, cara, eu não quero ter um futuro desse. E aí, isso junto com mentores que se prevaleciam depois de 5, 10 anos, descobri, eu vou ser mestre de uma técnica. Eu não vou ser um jack of all trades, um pau para toda obra. E aí foi essa mistura que me fez continuar. Tem outra coisa da consistência que eu acho que me ajudou a ter consistência, porque eu acho que eu não tenho... É estranho, vou falar isso. Para quem é muito fã vai ser estranho, mas eu não sou carismático. Eu não tenho... Se você olhar num ponto de vista... Eu sou um cara técnico. Bem técnico. Então, eu não sou viral. Me fala um vídeo meu que foi viral. Um corte meu que ficou viral. Não tem. Então, eu não tenho essa técnica. Eu sou um cara mais técnico. Então, eu não tinha o carisma e essa... Sei lá, a Kátia Damasceno, ela fala, vai ter 10 milhões de views aqui. E eu não tinha isso. Então, o que eu tinha? Consistência. Então, é aquele cara que não é o mais esperto da turma, que tem que estudar mesmo. Mas se ele estudar mesmo, ele passa de ano? Ou ele tem uma nota boa, ele tem uma nota 8, 9. Eu sou o cara que tem que estudar 3 vezes mais. Mas, como eu era esse cara, a única arma que eu tinha para prevalecer nessa competição era ser mais consistente que os outros. Porque não tem esse nato. Ele é o Rock Lee do digital, quem pegar a referência. E Rock Lee, cara. Quem é Rock Lee? Você vai entender. Depois você pesquisa quem que é o Rock Lee do digital. Ele é um personagem do... É um personagem que a única vantagem dele era, cara, trabalho duro e consistência, entendeu? Esse era, tipo, a genialidade dele. E aí, agora pra terminar, a gente pergunta que a gente sempre faz, que é, cara, qual a melhor compra que você fez nos últimos meses de menos de $100? Uma coisa que você pode conectar com todo mundo aqui, pode olhar e comprar. Pô, eu comprei a mesma coisa que o Érico Rocha, gerou muito valor pra ele, cara. Eu não acho que eu comprei nada nos últimos meses menos de $100. Cara, muito milionário. Mas eu posso falar qual foi a melhor compra que eu já fiz na minha vida. Porque então eu tenho um problema de receber presente, né? Minha esposa tenta dar os presentes. Cara, tem uma... Mostra pra nós aqui. Agora eu fiquei curioso. Cara, ele levantou, ele tá aqui ainda, ele levantou, ele tá pegando a mochila dele. Cara, tem uma malinha. E é uma malinha, pelo que ele tá falando. A galera não tá escutando. Ah, mostra ali na câmera. É essa malinha aqui. Ok. Mano, bota na thumb ele carregando a mala, vai ficar muito legal. Tem uma empresa nos Estados Unidos chama P&D, Pick and Designs, que faz... eles pegam uma coisa e fazem bem feito. E os caras fizeram uma mala de carregar à mão. Eles ficam passando, sei lá, anos fazendo a mala perfeita, velho. Essa mala aqui é a mala perfeita. Aí você abre... Eu tenho que tomar cuidado com os copos aqui. Tira os copos aqui, Matheusão. Pode ficar, agora já estamos no final do episódio. Enfim, você abre ela já fica aberta. Não, perfeito. Caraca, que massa, velho. Eu não vou fazer um negócio não, P&D. P&D. Não, mas legal, gostei. E aí, ó... Sinceramente, eu não sei nem quanto custou. Não, mas legal, mas é pra poder... Com certeza foi mais $100, mas... Pra pegar uma coisa que todo mundo pode comprar... Fala aí seus fibra de carbono na... Deixa eu ver. Fibra de carbono na parada. É muito bala mesmo. Seus 3 livros favoritos of all time. Ideias que colam, marketing, ideias que colam definitivamente.
O livro que mais modificou minha vida, Trabalho 4 horas por semana. Eu li aquele livro, minha esposa fala que eu li aquele livro para trabalhar 4 horas por semana, passei a descansar 4 horas por semana. Que era o primeiro livro que abre a minha ideia sobre a possibilidade de você não vender seu tempo, eventualmente. Desenvolvimento pessoal, hábitos atômicos. Legal. Li 7 vezes. E o que você está lendo agora? Ou tem alguma coisa que você está gostando, algum assunto? Eu não, faz tempo que eu não estou lendo nada. Eu estou escutando, sabe o quê? Muito Roy Hunters. Dito tudo isso, é isso. Eu acho que com o advento do podcast... Sim. Cara, tem mais um. Negocie como se a sua vida dependesse disso, Chris Voss, né? Que eu li professor de Harvard, tá vendo? E tal, mas do FBI também. Você sabe qual que é a história dele? Ele negociou com um terrorista por 20 anos. Eu falei, cara, se ele negociava com um terrorista, eu vou comprar esse livro, vou negociar com a minha sogra, entendeu? Total. Animal. E, cara, eu tenho uma parada... Menos de $100, cara. O que eu compro com menos de $100? Não, mas a mala já foi legal, foi uma boa dica. Eu gostei da dica da mala, valeu. Mesmo sendo mais $100. Aqui, olha que louco. Isso aqui foi massa. Eu deixei de comprar. Isso aqui é um iPhone, né? Do novo. Aí eu conversei com o Vitor Damasio. Aí o Vitor Damasio falou... Ele te mandou um abraço, inclusive. Aí, porra. Os caras gastam $1 bilhão com design. Tu tem que usar o design. Tira essa porra dessa capinha e tal. Merecimento e tal. Aí eu tirei a capinha. Ele, a porra não vai quebrar, não. Quebrou. Então, mas aí, a dica então de menos de $100. Usei essa semana. Apple Care. Eu pago Apple Care. Custa $9 por mês. Meu iPhone tava quebrado, eu tava viajando semana passada, ele caiu, quebrou, eu troquei, eles me deram um novo. Então vou fazer uma dica melhor ainda. No Brasil? Então, mas quando você compra lá fora, você ativa, ele funciona no Brasil. Vocês querem uma dica melhor ainda? Vocês têm seguidores? Quero. Obrigado, Alugator, por ter me mandado um iPhone. Beijo dos meus patrocinadores. Agora que eu sou influencer agora, então... Manda um pra mim aí também. Aluguem Alugator aí, ó. Aqui me mandaram novinho um iPhone e eles alugam esse iPhone lá também, Mas sério, você compra o seu iPhone fora? Na verdade, não. Eu compro aqui porque a empresa compra. Mas se eu comprar... Quando você viajar lá fora, você só fala assim, quero ativar o Apple Care. Eu posso? Mesmo um iPhone comprado no Brasil? Não. Você tem que estar lá fora. Quando você comprar ele lá fora, o seu próximo iPhone... O iPhone vai lançar agora esse mês, o próximo 17, iPhone. Aí eu vou ter... E aí... eu já troquei a tela, tipo, aqui de trás 2 vezes. Eu não me preocupo com isso. Bora voltar pro episódio, então. Bora. Pessoal, foi um prazer inenarrável. Obrigado, Érico Rocha, por ter feito esse episódio. Ficou lendário aqui. Vai entrar no hall aí dos grandes episódios do Roy Hunters. Tem alguma frase final, uma frase que você gosta, que você tatuaria no mundo inteiro? Você botaria num painel e mostraria pra todo mundo? Você quer deixar de final aí? A maior frase... Eu vou ter que voltar. Falei que não ia dar essa dica. Mas é o que é. A maioria é magnética. Diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Que todo mundo acha que tá na Bíblia, Muito mas bom. não tá na Bíblia, mas é uma boa frase. Sabia que não tá na Bíblia essa frase? Não tá. Eu pensei que tava. Não tá. Então, só pra contar pra vocês. Todo mundo fala essa frase tá na Bíblia, mas ela não tá. E... Pessoal, lembrando que esse episódio... Ele vai... Essa aqui? Então tá bom. Pessoal, lembrando que esse episódio, se chegar a 150 comentários, a gente vai liberar o resumo do episódio. Você tem que voltar aqui pra pegar o resumo do episódio, ou você vai entrar no grupo do WhatsApp do Roy Hunters, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí lá também eu no mando primeiro comentário. E também no primeiro comentário, mas você tem que voltar aqui depois. Compartilha, deixa o gostinho, se inscreve no nosso canal e... Dê 5 estrelas no Spotify. Se estiver dirigindo, segura o carro com uma mão, olha pra baixo e dá os 5 estrelas, não tem problema, não vai bater. Hoje em dia os carros eles avisam se for bater. E faz um comentário aí positivo pro Fernando, que ele tá muito feliz, ele ficou falando pra mim desse episódio por meses. Não, e o pior é que eu falei, hoje a gente fala, eu falei assim, a prioridade hoje é minha, tá? Aí porque da Good Day, o do TikTok tá indo muito bem, o episódio de TikTok, inclusive. A prioridade foi dele. Fechado, pessoal? Vejo vocês no próximo episódio, nesse mesmo Bate Roy Hunters local. Tchau.